Olá pessoal, olha a gente aqui de novo, tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas histórias. Como vocês têm passado, têm se comportado direitinho, crianças? Olha só, espero que vocês estejam se comportando, viu? Vou ficar sabendo de tudo, tá joia? Vamos orar para começar a nossa história. Antes de nós começarmos, vamos falar com Deus, vamos juntar nossas mãos e vamos falar com Deus, tá bom? Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais esse momento, obrigado pela Tua palavra, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá ânimo para que possamos continuar nossa caminhada, Deus. Muito obrigada pelo Teu amor, Deus, pela Tua palavra, Deus, que tem nos dado ânimo e tem alegrado o nosso coração. Abençoe cada lar, ó Deus, cada pessoa que está assistindo, cada criança, cada adulto, cada jovem, que o Senhor esteja abençoando, esteja sendo com suas necessidades, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, vamos começar, tá bom? Vocês lembram que nós estamos trabalhando o tema geral, alcançando vitórias. Alcançar vitórias não é fácil, tem que trabalhar muito, tem que pedir muito a Deus e tem que correr muito atrás, não é mesmo? Então, alcançar vitórias é muito legal, dá muito trabalho, mas é muito bom. E nós temos trabalhado esse tema, alcançando vitórias. E o tema de hoje é o povo começa a trabalhar. Mas que tema é esse? O povo começa a trabalhar? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Vocês lembram que na história anterior eu falei para vocês que o povo de Deus que morava em Jerusalém, naquela cidade de Jerusalém, aquele povo que morava em Jerusalém, aquela cidade foi invadida pelo exército da Babilônia. O exército da Babilônia veio até Jerusalém, invadiu, levou o povo que morava em Jerusalém, destruiu aquela cidade, destruiu o templo onde era adorado o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, e destruiu o templo, a casa de Deus, e levou o povo para o exílio, deixou o povo lá exilado, num lugar que não era deles, deixou eles cativos lá na Babilônia, na cidade da Babilônia. Mas o que será que aconteceu com eles depois disso? Vocês lembram que eu falei para vocês que naquela época o rei Ciro, Deus tocou no coração do rei Ciro que o rei Ciro deixasse o povo de Deus voltar para a sua cidade de Jerusalém e ainda ajudou ele e o povo que morava na Babilônia deu condições para eles, dinheiro, joias, ouro, prata, o que eles tinham lá, para ajudar o povo a reconstruir o templo, a construir o templo que havia sido destruído quando o exército da Babilônia invadiu Jerusalém. E o povo de Deus voltou muito feliz para Jerusalém. Só que naquela volta não foram 100% do povo de Jerusalém que voltou para Jerusalém que estava na Babilônia, não. Sabiam disso? Sabe onde é que está essa história? No livro de Esdras, que é Esdras, o escriba Esdras, que está nos relatando tudo isso que aconteceu com o povo de Deus. Esdras está nos contando no capítulo 3, essa parte, capítulo 3, no capítulo 6, está nos contando tudo isso que aconteceu, tá bom? E aí, o povo de Deus saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. Como eu falei para vocês, o povo de Deus que estava exilado na Babilônia, eles não viviam como escravos, sofrendo, sendo maltratados. Então, alguns preferiram ficar lá na Babilônia. Os outros que tinham mais sede de Deus, que tinham mais vontade de estar na presença de Deus, resolveram voltar para Jerusalém e voltaram. E quando eles voltaram felizes. Era muito distante da Babilônia até Jerusalém, e eles voltaram felizes. Quando eles chegaram em Jerusalém,
com alguns dias lá em Jerusalém, eles fizeram um altar, fizeram festas alegres, né? Fizeram um altar ao Senhor, felizes porque tinham voltado para Jerusalém. Mas espera aí, eu fiquei aqui pensando agora, será que o povo voltou para Jerusalém só para fazer festa? Não, não era só isso que o povo tinha que fazer em Jerusalém. O povo havia voltado para Jerusalém para reconstruir o templo, para fazer um templo novo, porque aquele templo que estava lá havia sido o quê? Destruído, e o povo começou a reconstruir um novo templo. E aí o povo se animou e começou a reconstruir o templo, e eles começaram já imaginou? Aí chamaram aquelas pessoas todas, pedreiros, as pessoas que entendem de obra, que estavam ali, e aquelas pessoas começaram a trabalhar e terminaram a primeira parte do templo. E aí eles ficaram muito felizes porque eles haviam terminado a primeira parte do templo. E quando eles terminaram a primeira parte da reconstrução do templo, não é mesmo? Eles ficaram muito animados e eles disseram assim: Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Está lá em Esdras capítulo 3, versículo 11. Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha a alegria deles, a felicidade deles, eles ficaram repetindo isso, o quanto Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. 70 anos no exílio, 70 anos longe da sua terra, e Deus havia trazido eles, permitido que eles estivessem ali na sua terra e estivessem reconstruindo o templo. Que coisa maravilhosa! Enquanto os mais novos estavam se alegrando, os velhinhos começaram a chorar. Mas será que os velhinhos estavam chorando de tristeza? Não, eles não estavam chorando de tristeza. Os velhinhos que estavam lá, eles estavam chorando de alegria. Sabe por quê? Porque aqueles velhinhos que estavam chorando naquele momento, que viram a primeira parte do templo estar pronto, eles lembraram quando o exército da Babilônia tinha invadido a cidade de Jerusalém e o templo havia sido destruído, e agora eles estavam vendo o templo sendo erguido, e aquilo estava enchendo o coração deles de alegria, e por isso eles estavam chorando. Olha que coisa maravilhosa, eles estavam chorando de alegria em ver que Deus é fiel, e eles puderam ver aquilo que eles achavam que tinha sido perdido. Eles estavam tendo a alegria de ver novamente o templo sendo erguido. Olha que felicidade para eles, não é mesmo? E você? Você é grata a Deus? Você é grata a Deus por tudo aquilo que Deus tem te dado? Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Em tudo dai graças a Deus. Em tudo nós temos que agradecer a Deus, em todas as coisas. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo nós temos que dar graças a Deus. Você tem agradecido a Deus a tudo que Ele tem te dado? Você tem agradecido a Deus a igreja que você tem congregado, que você tem ido, os pastores, as pessoas que têm te ensinado, que têm ensinado você na igreja, e até as pessoas que não estão na igreja, às vezes uma tia sua, a sua mãe, o seu pai que tem te ensinado, você tem agradecido? Nós temos que ser mais gratos, né? Você tem agradecido por você ter na sua casa a Bíblia, a palavra de Deus? Você sabia que tem alguns países por aí que você é proibido de ter a Bíblia, de ler a palavra de Deus? Você tem agradecido a Deus porque você tem na sua casa, às vezes, 3, 4, 5 Bíblias? Você tem lido a sua Bíblia? Nós temos que ser gratos a Deus.
Você tem agradecido a Deus o alimento que todos os dias Deus põe à sua mesa? Nós temos que ser mais gratos a Deus, não é mesmo? Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus dá. O povo estava ali manifestando a sua gratidão a Deus, porque agora eles estavam vendo o quanto era importante o templo que eles tinham, o quanto era importante a presença de Deus na vida deles. E que por muitos anos eles viveram em desobediência e agora eles estavam tendo a oportunidade de recomeçar novamente, não é mesmo? Então, não esqueçam de ser gratos a Deus, tá bom? Então, eu falei para vocês que os velhinhos estavam chorando, felizes, né? Porque estavam vendo o templo ser reconstruído e o povo começou ali a chorar e gritar bem alto, felizes por ver a primeira parte do templo ser construído. Só que havia naquele lugar também, ali perto, umas pessoas, uns inimigos do povo de Deus que moravam ali pertinho na região de Samaria, na Samaria moravam pessoas que vinham de vários lugares, estavam ali na cidade de Samaria. E aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas eram pessoas que não gostavam do povo de Deus que morava ali em Jerusalém. E eles começaram a ficar com inveja e viram que o povo de Deus estava ali reconstruindo o templo. E eles pensaram, nós vamos tentar fazer algumas coisas para tentar impedir essa reconstrução do templo. E aqueles homens malvados começaram a dar dinheiro para algumas pessoas irem lá no meio do povo de Deus e inventar mentiras, inventando mentiras para desanimar o povo de Deus, para eles pararem a reconstrução do templo. Olha só que coisa feia, ficar inventando mentiras. Como isso é feio, não é mesmo? E aí eles ficavam inventando mentiras e mais mentiras, tentando desanimar o povo ficar bem desanimado e assim parar de reconstruir. Certa vez os inimigos do povo de Deus tiveram a ideia de mandar uma carta, sabe para quem? Eles tiveram a ideia de mandar uma carta para o rei. Tiveram a ideia de mandar uma carta para o rei. E nessa carta eles inventaram um monte de mentiras sobre o povo de Deus, dizendo que o povo de Deus era mau e muitas outras coisas ruins, um monte de mentira. E falou aquilo para o rei. E sabe o que o rei tomou a decisão? O rei tomou a decisão de mandar parar a obra da reconstrução do templo. O povo de Deus ficou muito triste. Aí os inimigos foram lá armados e forçaram o povo de Deus a parar a reconstrução do templo. Olha que ideia malvada que eles tiveram, fazer isso, não é mesmo? Então, crianças, depois de um tempo, Deus usou Ageu e Zacarias. Esses dois homens encorajaram o povo de Deus a animar o seu povo para que eles não desanimassem, para que eles se levantassem e voltassem a reconstruir o templo. E aí o povo se animou e começou a reconstruir de novo. Mas espera aí, será que os inimigos desistiram dessa vez e não atrapalharam mais o povo de Deus? Lógico que não. Sabe o que os inimigos fizeram? Eles escreveram outra carta sabe para quem? Para o rei. Eles escreveram outra carta para o rei daquela época. E sabe quem era o rei daquela época? Era Dario. Eles escreveram uma carta para Dario e mandaram dizer um monte de coisas, dizendo que o povo o povo de Deus estava construindo com os tijolos grandes, estavam reconstruindo o templo muito rápido, que ele tinha que fazer alguma coisa. Será que o rei dessa vez, agora era outro rei, né? Será que o rei tomou a decisão de parar a reconstrução do templo novamente? Será? O que vocês acham? Não, ele decidiu que não ia mandar parar a reconstrução do templo. Olha que ideia maravilhosa que o rei Dario tomou. Ele disse que ele não ia mandar parar de reconstruir o templo, que o povo podia continuar a reconstrução e que ele ainda ia mandar ajuda para o povo terminar mais rápido.
Olha que notícia maravilhosa. E aí o povo continuou os trabalhos, e aí eles terminaram o trabalho. Que coisa maravilhosa, quando Deus está à frente, quando Deus ele toca no coração das pessoas, o inimigo, não tem como o inimigo nos atrapalhar, não é mesmo? Então, a gente só tem que confiar em Deus e não desanimar. Então, todo o trabalho foi feito e tudo ficou muito bom, o templo ficou muito bom, ficou lindo novamente. Olha que coisa boa. Então, a gente não pode desanimar. Às vezes, as dificuldades vêm para nos desanimar, para fazer a gente desistir. Às vezes vem a dificuldade na escola, vem às vezes a dificuldade numa prova difícil, num trabalho difícil que a gente está fazendo. Mas só que a gente não pode desistir, não é mesmo? Porque se a gente desistir, como que a gente vai alcançar vitórias? Não tem como, não é mesmo? Como que a gente vai alcançar vitórias quando a gente desiste? Então nós temos que fazer o quê? Lutar. Somente lutando que a gente vai alcançar vitórias. Então, para alcançar vitórias é preciso lutar e não pode desanimar. O desânimo não pode fazer parte do povo de Deus. Às vezes a gente está desanimado. Se você está desanimado, peça para Deus te dar ânimo, para Deus te dar força, para você poder continuar a sua caminhada com muita força, com muita garra mesmo, para você poder seguir em frente. Se você está com preguiça, peça para Deus te dar coragem, mas não fica desanimado, tá bom? E se às vezes as pessoas virem falar alguma coisa que você não gosta, alguma coisa para te desanimar, faz de conta que você não está nem ouvindo, tá? Entra por aqui, sai por aqui, nem deixa parar na sua cabeça, tá bom? Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, mas deixe que a coragem, tá bom? A coragem, a alegria do Senhor fique dentro do seu coração. Sabe por quê? Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 31b, diz que a vitória vem do Senhor. Vamos falar de novo? A vitória vem do Senhor. Então, não desanime. Na próxima história nós vamos dar continuidade a essa história de Esdras, porque essa história vai ter continuidade e ela não para por aqui. Tem mais história para você, tá bom? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque a vitória vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado ânimo, tem nos dado força, tem nos dado vigor para nós continuarmos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, fica conosco, nos dê sempre um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Beijo para você, fica com Deus e compartilhe nossos vídeos, viu? Tchau!